Deus ilumine e abençoe a sua vida. Estava lendo aqui no livro de Gálatas, capítulo 2, do versículo 11 em diante. Você vai ver que Paulo, ele repreende, a Bíblia diz aqui que ele repreende Pedro na cara. Quer dizer, ele chama a atenção de Pedro na sua frente, na frente de quem quer que estivesse ali. E o mais legal que eu achei, não é que Paulo chamou a atenção de Pedro, porque Pedro estava sendo dois tipos de pessoas. Na frente dos judeus ele era um, quando chegava um gentio ele mudava, quando ele estava perto dos gentios ele era um, quando o judeu chegava ele mudava. Então Paulo falou: Pedro, vem cá, tá errado isso daí. Você é um na frente dos judeus e quando chega um gentio você muda. Você é um na frente do gentio, quando chega um judeu você muda. Você tem que ser um só em toda e qualquer situação. Você tem que ser uma pessoa só. Tem gente que ela é assim, quando está perto de alguém que pode trazer para a vida dela algum benefício, ela tá... Aí quando chega alguém que ela conhece, ela muda. Não seja esse tipo de pessoa, uma pessoa que cada ambiente faz você mudar. Mas o mais bacana não é isso não. O que eu quero falar para você é que Paulo, ele era um perseguidor, ele era um homem assassino, que Jesus transformou. Quem era Pedro? Pedro foi o discípulo que foi dado na mão dele a missão de começar a obra da igreja de Cristo na terra. Jesus falou: Pedro, se você me ama, você vai apacentar as minhas ovelhas. Em outra ocasião, Jesus falou para ele: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então Pedro foi o missionário que deu pontapé inicial à obra de Cristo. Então Pedro era como se fosse um oficial de Jesus na terra. É como se no seu trabalho fosse o seu patrão. É como se na sua casa fosse aquele pai de família. É como se na sua igreja fosse aquela autoridade espiritual que está acima de todo mundo. Então Paulo era, na verdade, perto de Pedro, Paulo não era nada. Só que o mais bacana dessa passagem é que você vê que Pedro, sendo quem ele era, ele abaixou a cabeça, reconheceu o erro dele, deu ouvidos ao que Paulo tinha para dizer e mudou. Então o que a gente aprende com essa lição? A humildade. Não importa o teu cargo, não importa a autoridade que você exerce diante das pessoas, seja humilde. A humildade te leva a lugares que você nunca pensou. Você vê que até quando é chamada a atenção a gente aprende com Pedro. Aprende. E Deus, ele quer isso para a sua vida também. Deus abençoe, um forte abraço.